Muito bem, né? Vamos começar a resolução, tá? De uma lista de exercícios. E essa lista de exercícios ela fala sobre operações com monômios e polinômios, tá certo? Vamos lá. Bom, primeira questão. Na primeira questão ele pergunta qual das alternativas abaixo é um monômio. Bom, recordando que são monômios, são expressões algébricas que possuem um único termo. Bom, vamos analisar as alternativas, né? Alternativa E. Veja só, eu tenho y dividido por 2 menos x. Ó, expressões algébricas que possuem variável no denominador não são monômios nem polinômios, tá certo? Então, a alternativa E não pode ser. Essa alternativa D, note o seguinte, eu tenho duas variáveis. Eu tenho a variável x e a variável y. Então, ela não possui um único termo. Alternativa C, eu tenho A mais 2x, tenho dois termos, então não pode ser monômio. Mesma razão, alternativa B não satisfaz a nossa pergunta, veja. Eu tenho x mais 4, tá? E na alternativa A eu tenho menos 9 vezes x ao quadrado, vezes y à terceira, vezes z. Nota o seguinte, isso tudo aí é uma multiplicação de vários termos, tá certo? Tem o potência, depois tem a multiplicação. Mas nota o seguinte, que esse resultado vai ser composto de um único termo. Então, logo, a letra A é um monômio, certo? Questão 2. Na questão 2, ele quer saber o resultado dessa expressão aqui, tá? Então, vamos lá. 4x menos 3x mais 9, certo? Menos 2x. Olha só. 4x. Agora vamos fazer joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Então, mais 3x. Menos com mais, menos 9. Menos com menos, mais 2x. Vamos juntar os termos semelhantes. 4x mais 3x, 7x, mais 2x, 9x. Sobrou o menos 9, tá? Não tenho nenhum outro número para somar com ele, então vou repetir. Fiquei com o polinômio 9x menos 9. Alternativa B. Bom, próxima questão. Na próxima questão, ele quer novamente saber qual é o valor da expressão. Então, veja só, eu tenho a expressão menos 3x mais, aqui vou colocar o colchete, x ao quadrado. Agora joguinho de sinal. Menos com mais, menos. Então, menos 4x ao quadrado. Menos com menos, mais. Então, mais x mais 5x. Bom, vamos dar uma arrumada nesse colchete. Menos 3x mais, olha só, os termos semelhantes. X ao quadrado menos 4x ao quadrado. Então, vou ficar com menos 4x ao quadrado mais x ao quadrado menos 3x ao quadrado. 1x mais 5x, 6x. Joia? Então, vou tirar esses números para fora desse colchete. Menos 3x, tá? Fazer o joguinho de sinal aqui bem rapidinho. Menos com mais, menos. Então, menos 3x ao quadrado. Mais com mais, ainda é mais. Então, mais 6x. Bom,
Termos com x ao quadrado eu só tenho esse, então vou ficar com menos 3x ao quadrado. Aqui eu tenho menos 3x mais 6x. 6x menos 3x. 3x positivo, então fico com mais 3x. A alternativa é. Próxima questão. Ele quer que você determine o resultado dessa multiplicação de monômios. Olha só. Eu tenho menos x que multiplica menos 3x à terceira, que multiplica menos 2x ao quadrado. Legal. Primeiro, joguinho de sinal, ó. Menos com menos, mais com menos, menos. Beleza? Bom, como não aparece parte numérica aqui, tá? Eu sei que aqui vale 1. Então, vou multiplicar 1 vezes 3. 3. 3 vezes 2, 6. E agora, ó, multiplicação de potências de mesma base. O que é que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. Como não aparece expoente aqui, tá? Nesse x, eu sei que vale 1. Ok? Então, eu vou ter 6 que multiplica x elevado a 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, o resultado dessa multiplicação de monômios é o monômio menos 6x elevado a 6. Alternativa A. Muito bem. Então, ó, próxima questão. Eu tenho aqui que resolver, certo? Tenho que resolver essa expressão. X à terceira vezes y à terceira ao quadrado mais 2x ao quadrado y ao quadrado elevado a 3. Então vamos lá. Primeiro, ó, tenho aqui uma multiplicação de dois números que estão ao cubo e isso tudo está sendo elevado ao quadrado. Então eu posso usar as propriedades da potência, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa de eu ter o seguinte. X à terceira ao quadrado vezes y à terceira ao quadrado mais 2 elevado ao cubo vezes x ao quadrado à terceira vezes y ao quadrado elevado ao cubo. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. X, 3 vezes 2, 6, vezes, mesma propriedade, ó, 3 vezes 2, 6, mais 2 ao cubo, 2 vezes 2, vezes 2, esse produto, tá? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então eu tenho 8 vezes potência de potência. Eu vou repetir a base x e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6, beleza? Vezes y, tá? Potência de potência novamente, ó, 2 vezes 3, 6. Bom, agora eu vou juntar os termos semelhantes, ó. Eu tenho 1x à sexta vezes y à sexta mais 8x à sexta vezes y à sexta. Então isso dá 9x
a sexta, y a sexta. Alternativa B. Próxima questão. Na próxima questão ele quer que a gente resolva essa expressão. Então eu vou repetir a expressão aqui embaixo. Menos 2x que multiplica menos 4x menos 3. Aí é só aplicar a distributiva. Menos 2x que multiplica menos 4x, ó. Menos com menos é mais, certo? Fica positivo. 2 vezes 4, 8. X vezes x. Propriedade da multiplicação de potência de mesma base, ó. Repete a base x e soma os expoentes. Então fico com 8x ao quadrado. Certo? Agora, menos com menos é mais, beleza? 2x vezes 3, 2 vezes 3, 6. Então fico com 6x. Já é? Então, alternativa C. Próxima questão. Vê só. Se você tem aqui, ó, dois polinômios, o polinômio A, que é dado por x à terceira mais 3x ao quadrado menos 4, e um polinômio B, 2x à terceira menos 7x ao quadrado menos 3, e ele quer que você determine a soma do polinômio A com o polinômio B. Então você deve fazer o seguinte: você vai estar somando x à terceira mais 3x ao quadrado menos 4 mais, certo? Mais 2x à terceira menos 7x ao quadrado menos 3. Vou juntar os termos semelhantes, ó. 1x à terceira com 2x à terceira. Então eu fico com 3x à terceira. Depois eu vou ter o seguinte, eu vou ter 3x ao quadrado menos 7x ao quadrado. Eu fico com menos 4x ao quadrado, beleza? E por último sobraram os números sem a variável. Então eu vou ter menos 4 menos 3. Juntando os dois fico com menos 7. Alternativa D. Questão 8. Na questão 8 ele diz o seguinte: na figura são mostrados dois retângulos A e B com as respectivas dimensões. Aí ele quer saber o seguinte: o polinômio que representa o perímetro da região formada pela união dos retângulos A e B é. Então olha só. Olha só. Eu tenho o seguinte. Ó. Esse lado aqui, tá? Mede 50. Aqui eu tenho 30, certo? Bom, se esse lado aqui é 30, tá? Ele é só referente ao retângulo A. E o lado que é referente à soma dos lados do retângulo A com o retângulo B mede 50. Se eu faço a diferença, 30 para 50, falta 20. Então eu sei que esse pedaço aqui mede 20. Então, ó, nota o seguinte: esse lado aqui mede 3x. Então, esse outro lado também é 3x. Esse aqui é 2x, certo? Então, 3x com 2x, 5x. Beleza? Então, feito isso, agora tudo que me resta é somar todas essas dimensões que a gente tem na figura. Ou seja, eu vou somar
5x mais 30 mais 2x mais 20 mais 3x mais 50. Vou somar a parte... Vou somar os termos semelhantes, ó. 5x com 2x, 7x. 7x com 3x, 10x. Tá bem? Depois eu vou ter o seguinte: 30 mais 20, 50, com mais 50, 100. Então eu vou ter 10x mais 100. Alternativa C. Próxima questão. Ele quer o seguinte: ele quer um polinômio que representa a área dessa figura, ou seja, a área de um retângulo é dado pelo produto da base vezes a altura, ou seja, essa área vai ser dada pelo seguinte produto, ó: x mais 3 vezes x mais 1. Aí agora é só a gente aplicar a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, 1x, mais com mais é mais, então mais x. Depois eu tenho o seguinte: 3 vezes x, 3x, mais com mais ainda é mais, então mais 3x. Depois 3 vezes 1, tá? Que dá 3, mais com mais ainda é mais, então mais 3. Juntando os termos semelhantes, eu tenho x ao quadrado mais x mais 3x, 4x. E o termo que sobrou, tá? Foi o 3, que não é acompanhado de variável. Então, mais 3. O polinômio é o polinômio x ao quadrado mais 4x mais 3. Alternativa A. Por último, a última questão é a seguinte: considere um bloco retangular que foi dividido em 3 partes, como mostra a figura abaixo. O polinômio que representa o volume do bloco 2 é... Note o seguinte, ó. Note o seguinte. O bloco 2 é esse cara aqui, ó. Certo? Bom, o volume de um bloco retangular é dado pelo produto das dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura. Esse bloco 2, ele vai ter volume dado por comprimento 2y vezes a largura y vezes a altura x. Então, o volume é dado por 2 vezes, como não tem expoente, a gente sabe que é 1, tá? Y vezes y, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, a base é y, tá? 1 mais 1 é 2, então fica 2y ao quadrado vezes x, tá? Como na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever que o volume é dado por 2 vezes x vezes y ao quadrado. Alternativa A. Certo? Então, essa foi a resolução dessa lista, tá? Espero que ela tenha ajudado a vocês compreenderem um pouquinho melhor, tá bom? Nos vemos na próxima resolução.